Oi, gente. Eu tenho que admitir para vocês que quando eu li essa reportagem do Correio Brasiliense, eu fiquei preocupado. A reportagem traz informações de que o alto escalão das Forças Armadas entraram na briga entre o Executivo e o STF. Vocês, claro, estão acompanhando. Desde a reunião ministerial tiveram várias ofensas a ministros do STF feitos por Weintraub, Bolsonaro e outros. Depois disso, ameaças veladas, general se metendo, mas por enquanto não tinham documentos emitidos oficialmente por coletivos ainda atuando, né, das Forças Armadas se posicionando. E dessa vez nós temos, o que realmente é preocupante. E eu vou trazer os detalhes nesse vídeo de hoje. É diferente de um general isolado dar o seu posicionamento, um ex-general, enfim, alguém que já está na reserva, né? Olha só, militares da Força Aérea Brasileira, da FAB, entraram de vez na crise entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Integrantes da corporação compuseram um manifesto crítico ao ministro Celso de Mello. O texto endereçado ao ministro, magistrado, afirma, dentre outras coisas, que nenhum militar é comissionado para cumprir missão. Cadê? Opa, não ficou claro aqui. Missão importante se não estiver preparado para levá-la a bom termo. O texto foi divulgado nesse sábado. Um dia antes, o ministro Luiz Fux concedeu uma liminar afirmando que as Forças Armadas não podem atuar como poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. No mesmo dia, Jair Bolsonaro respondeu. Disse que as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas, que exemplificou como a tomada de poder, mas que também não aceitarão tentativa de tomada de poder por outro poder da República, insinuando que o Supremo Tribunal Federal, dependendo do que ele decidir, eles vão interpretar como uma tentativa de tomada de poder e vão reagir. E vão reagir. Esse tipo de fala é preocupante. Celso de Mello, por sua vez, é o relator do inquérito contra o presidente, a respeito da acusação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que Bolsonaro teria tentado interferir na nomeação do diretor-geral da Polícia Federal para beneficiar os filhos. O manifesto, que partiu de oficiais da Força Aérea Brasileira, conta com a anuência de oficiais do alto escalão das demais forças. O texto foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo na manhã dessa segunda. É preocupante. É preocupante o manifesto. Aqui é o manifesto. Ó. Ao senhor José Celso de Mello Filho, ninguém ingressa nas Forças Armadas por apadrinhamento. Nenhum militar galga todos os postos da carreira porque fez uso de um palavreado enfadonho, supérfluo, verboso, ardiloso, como um bolodoro de doutor de faculdade. Começa já mal, né? Com muita agressividade e com um olhar, eu diria até preconceituoso, com acadêmicos e com os ministros do Supremo. Mas enfim. Nenhum militar recorre à subjetividade ao enunciar o subordinado à missão que lhe cabe executar, se necessário for, com o sacrifício da própria vida. Nenhum militar deixa de fazer do seu corpo uma trincheira em defesa da pátria e da bandeira. Nenhum militar é comissionado para cumprir missão importante se não estiver preparado para levá-la a bom termo. Nenhum militar tergiversa, nem se omite, nem atinge o generalato e nele o posto mais elevado se não merecer o reconhecimento dos seus chefes, o respeito dos seus pares e a admiração dos seus subordinados. E principalmente nenhum militar, quando lhe é exigido decidir matéria relevante, o faz de tal modo que mereça ser chamado por quem o indicou de general de merda. Rio de Janeiro, 3 de junho de 2012. E aí as pessoas que assinaram, né? Lúcio Werneck de Brito, coronéis, aí vários coronéis, né? Coronel da Aeronáutica e tudo mais. Olha só quanta gente. Muita gente assinou esse manifesto. E olha, eu vou explicar aqui por que eu estou preocupado com isso. Porque esse tipo de discurso coloca uma responsabilidade e cria uma tensão que é altamente perigosa. Vamos supor que Celso de Mello condene Bolsonaro pela interferência.
e os ministros do Supremo concordem com ele depois e votem pela condenação. Ou que a chapa de Bolsonaro e Mourão seja cassada e depois sejam pelo TSE e sejam chamadas novas eleições no ano que vem. Porque eles entenderam que existem provas de infração. E como disse o Barroso, tem que se levar em conta as provas, não o impacto. Né? Pelo menos foi o que ele disse. Se vai ser isso na hora do julgamento, ninguém sabe. E aí? As Forças Armadas se identificaram com o governo Bolsonaro? Deixaram de ser uma força de Estado para virar força de governo? Isso é muito perigoso. Isso é muito, muito perigoso. Porque se você vira uma força do governo, você vira parte de um governo que é temporal. Estado e governo são coisas diferentes. Aqui no Brasil, talvez pela falta de cultura política, de educação, as pessoas às vezes tratam Estado e governo como se fosse a mesma coisa. Mas o governo é o governo Dilma, é o governo Lula, é o governo Bolsonaro. O governo é uma gestão, uma administração que ocupa o poder executivo durante um tempo. Mas existem instituições que têm contato com o governo que são instituições de Estado. Uma delas são as Forças Armadas. Não é? Por exemplo, a política do SUS, como é constitucional, é uma política de Estado. Tem influência do governo nas indicações do ministro da Saúde, secretários e tal. Os governos influenciam nessa política de Estado, mas a política é uma política de Estado. Perceberam? Não é uma política de governo. É importante ter essa distinção com clareza entre o que é o Estado e o que é o governo, porque se você não tem essa clareza, dá nisso aqui. Isso aqui é um exemplo. E por que dá nisso aqui? Porque, olha, e aí eu vou tentar explicar. O Bolsonaro, ao ter colocado um monte de gente das Forças Armadas dentro do governo, ele criou uma confusão na mente de muita gente das Forças Armadas de, por ocupar cargos, muitos deles, não todos, obviamente, eles começam a entrar num processo de identificação com o governo e deixando de ser, de se olhar para si mesma como uma instituição do Estado que não responde aos interesses do governo. Se o governo Bolsonaro ficar, cair, continuar, não foi eleito, não vai acontecer de ser reeleito, mas só falei isso como exemplo, mas enfim. Não interessa às Forças Armadas. As Forças Armadas não podem se meter nesse processo. Isso é muito importante de ser compreendido. Mas se muitas pessoas das Forças Armadas estão no governo, infelizmente, os seres humanos acabam perdendo a visão da função que eles estão ligados, que é uma função de Estado, e começando a agir como se fossem com unidade. E olha só, aqui nós estamos falando da militares da Força Aérea Brasileira com anuência, ou seja, com a concordância de muitos militares do alto escalão de várias áreas das Forças Armadas. E isso é muito perigoso, porque vamos supor que o governo Bolsonaro cai. Ele vem a cair. E aí? Perde a eleição. Eles não vão aceitar o resultado da eleição? Eles não vão aceitar o resultado do TSE ou do Supremo Tribunal Federal? Eles vão usar de força para reverter? Eu ainda acredito que eles não vão fazer isso. Mas esse sinal aqui é preocupante. Acendeu o alerta amarelo. Porque. E aí é importante entender que esse é o primeiro manifesto que eu tenho conhecimento que foi assinado por um monte de gente do alto escalão. E aí eles estão confundindo patriotismo com
um discurso ufanista que se coloca como patriótico, mas que é entreguista no conteúdo, a gestão bolsonarista, né? E confundindo defender o presidente como se fosse defender o Brasil. Ou seja, estão engolindo o discurso bolsonarista, não todos, mas parte deles, claramente. E também por uma atitude corporativa, por querer defender generais que falam coisas antidemocráticas, como foi o general Heleno e outros. Eu ainda acho que o clima não é de golpe. Ainda. Falo de golpe militar, de golpe usando força. As pessoas vão dizer que o golpe já está instalado por causa do golpe jurídico parlamentar sobre a Dilma e tudo que aconteceu depois, o interesse das corporações financeiras no Brasil. Eu entendo tudo isso. Mas eu estou me referindo a um outro tipo de golpe. Um golpe militar. Esse ainda não, me parece que a conjuntura ainda não chegou lá. Mas esse é o primeiro sinal mais claro que existe essa possibilidade. E que vai precisar que todas a sociedade civil, que as instituições e que políticos e que a imprensa e que todas as forças possíveis rechassem com muita força esse tipo de atitude. Porque se eles acharem que tem apoio, a coisa começa a ficar perigosa. E é o que eu tenho a falar sobre esse assunto, gente. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração e até lá.